Segunda Reis, capítulo 8. Então falou Eliseu à mulher de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus, e ela se foi com a sua casa, e se hospedou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu, enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado a vida, um corpo morto, que a mulher a cujo filho ele havia restaurado a vida chamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: Meu senhor, ó rei, esta é a mulher, e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim, o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: Restaura tudo o que era dela, e todos os frutos do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até este exato momento. E Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo. E lhe contaram, dizendo: O homem de Deus veio para cá. E o rei disse a Hazael: Toma um presente nas tuas mãos, e vai, encontra o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Hazael ao seu encontro, levando consigo alguma oferta e tudo de bom de Damasco. Ele carregou em 40 camelos. Chegou e apresentou-se diante dele e disse: O teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E Eliseu disse: Vai e diz a ele: Tu podes certamente te recuperar. Todavia, o Senhor tem me mostrado que ele certamente morrerá. E ele descaiu firmemente seu semblante, até que ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. E Hazael disse: Por que choras, ó meu senhor? Ele respondeu: Como sei o mal que farás aos filhos de Israel, colocarás fogo às suas fortalezas e matarás os seus moços à espada, despedaçarás os seus filhos e racharás as suas mulheres grávidas. E Hazael disse: Mas o quê? É o teu servo um cão, para que ele fizesse esta grande coisa? E Eliseu respondeu: O Senhor tem me mostrado que tu serás rei sobre a Síria. E assim ele partiu de Eliseu e chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: O que te disse Eliseu? E respondeu-lhe: Ele me contou que tu certamente te recuperarias. E sucedeu ao amanhecer que ele tomou um tecido grosso e o mergulhou em água e o estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa, e ele fez o que é o mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos seus filhos. Nos seus dias, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá e fizeram um rei sobre si mesmos. Assim, Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele, e ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais o cercaram, e os capitães das carruagens, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sob a mão de Judá até este dia. Então, Libna se revoltou ao mesmo tempo. E o restante dos atos de Jeorão e tudo o que ele fez,
não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. 22 anos tinha Acasias quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atália, a mãe de Onre, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era o genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. Capítulo 9. E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: cinge os teus lombos e toma esta caixa de azeite na tua mão e vai até Ramote-Gileade. E quando tu fores para lá, procura Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, e entra e faz com que ele se levante dentre os seus irmãos e leva-o para uma câmara interior. Então toma a caixa de azeite e a derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, tenho-te ungido rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Assim o jovem profeta foi até Ramote-Gileade, e quando ele chegou, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele disse: eu tenho um recado para ti, ó capitão. E Jeú disse: para qual dentre todos nós? E ele disse: para ti, ó capitão. E ele se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, porque toda a casa de Acabe perecerá, e eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías. E os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então Jeú saiu até os servos do Senhor, e um lhe disse: está tudo bem? Porque este louco veio até ti? E ele disse-lhes: vós conheceis o homem e a sua comunicação. E eles disseram: isso é falso. Conta-nos agora. E disse-lhe: assim e assim falou ele em mim, dizendo: assim diz o Senhor, tenho-te ungido rei sobre Israel. Então eles apressaram-se, tomando cada um a sua vestimenta, puseram debaixo dele no alto das escadarias e sopraram as trombetas, dizendo: Jeú é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, o filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão havia aprisionado Ramote-Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão havia retomado a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Jeú disse: se isso está em vossas mentes, então que ninguém saia nem escape da cidade para ir e contar isto em Jezreel. Assim, Jeú subiu em sua carruagem e foi até Jezreel, porque Jorão ali estava deitado, e Acasias, rei de Judá, havia descido para ver Jorão. E um atalaia estava ali de pé sobre a torre de Jezreel, e ele espionava a companhia de Jeú enquanto ele vinha, e disse:
vejo uma companhia. E Jorão disse: toma um cavaleiro e envia-o para se encontrar com eles, e que ele diga: isto é paz. Assim, lá se foi um em lombo de cavalo para se encontrar com ele e disse: assim diz o rei, isto é paz. E Jeú disse: o que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas ele não retorna. Então ele enviou um segundo em lombo de cavalo, o qual veio a eles e disse: assim diz o rei, isto é paz. E Jeú respondeu: o que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: ele chegou mesmo até eles, e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Ninsi, pois conduz furiosamente. E Jorão disse: preparai-vos, e a sua carruagem foi preparada. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um na sua carruagem, e eles saíram contra Jeú, e o encontraram na porção de Nabote, o jezreelita. E sucedeu, quando Jorão viu Jeú, que ele disse: isto é paz, Jeú? E ele respondeu: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias não são tantas? E Jorão virou as suas mãos e fugiu, e disse a Acasias: é traição, ó Acasias. E Jeú entesou um arco com toda a sua força, e feriu Jorão entre os seus braços, e a flecha saiu no seu coração, e ele afundou-se na sua carruagem. Então disse Jeú a Bidkar, o seu capitão: levanta-o e lança-o na porção do campo de Nabote, o jezreelita, porque te lembras como quando eu e tu cavalgávamos juntos atrás de Acabe, seu pai? O Senhor colocou esta carga sobre ele. Seguramente ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, e eu me desforrarei de ti neste pedaço de terra, diz o Senhor. Agora, portanto, toma-o e lança-o no pedaço de terra, segundo a palavra do Senhor. Porém, quando Acasias, o rei de Judá, viu isto, ele fugiu pelo caminho da casa do jardim. E Jeú o perseguiu e disse: feri-o também na carruagem. E eles assim o fizeram na subida de Gur, a qual fica junto a Ibleão. E ele fugiu para Meguido e lá morreu. E os seus servos o carregaram em uma carruagem até Jerusalém e o sepultaram no seu sepulcro com os seus pais, na cidade de Davi. E no 11º ano de Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito. E ela pintou a face e ataviou a cabeça e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, e ela disse: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: lançai-a abaixo. Assim eles a lançaram abaixo, e parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele calcou-a sobre os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: ide e vede agora esta mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada, além da caveira, e os pés e a palma das mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias o tisbita, dizendo: na porção de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na porção de Jezreel, de modo que não dirão: esta é Jezabel. Capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e enviou-as
para Samaria, para os governantes de Jezreel, para os anciões e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: Agora, tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os filhos do vosso mestre estão convosco, e que há convosco carruagens e cavalos, também uma cidade fortificada e armadura, procurai mesmo o melhor e o mais correto dos filhos do vosso Senhor, e ponde-o no trono do seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles estavam muito temerosos, e disseram: Eis que 2 reis não ficaram de pé diante dele. Como então ficaremos nós de pé? E aquele que estava sobre a casa e aquele que estava sobre a cidade, também os anciões e os tutores dos filhos, mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos e faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum. Faz tu aquilo que for bom aos teus olhos. Então ele escreveu uma carta pela segunda vez a eles, dizendo: Se vós fordes meus, e se vós atentardes à minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde até mim, em Jezreel, por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com os grandes homens da cidade, os quais os criavam. E sucedeu que, quando a carta chegou até eles, que eles pegaram os filhos do rei, mataram 70 pessoas e colocaram as suas cabeças em cestos e os enviaram a Jezreel. E ali chegou um mensageiro e lhe contou, dizendo: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada do portão até amanhã. E sucedeu pela manhã que ele saiu e se pôs de pé, e disse a todo o povo: Vocês são retos, eis que eu conspirei contra o vosso Senhor, contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem matou todos estes? Sabei agora que nada ali cairá por terra da palavra do Senhor, a qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus grandes homens e a sua parentela e os seus sacerdotes, até não deixar restar mais nenhum deles. E ele se levantou e partiu, e veio até Samaria, e estando no caminho junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles responderam: Nós somos os irmãos de Acasias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao fosso da casa de Tosquia, a saber, 42 homens, tampouco poupou ele qualquer um deles. E quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab, e o filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele, o saudou e lhe disse: É reto o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab respondeu: É. Se for, dá-me a tua mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: Vem comigo, e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim eles fizeram-no andar na sua carruagem. E quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. E Jeú reuniu todo o povo e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício para fazer a Baal. Qualquer um que faltar, este não viverá. Porém, Jeú fez isto em sutileza, com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. E Jeú disse: Proclamai uma assembleia solene para Baal. E eles a proclamaram. E Jeú enviou por todo o Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não houve nenhum homem que não viesse. E eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia de uma extremidade à outra.
E ele disse àquele que estava a cargo das vestimentas: traz vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe-lhes as vestimentas. E Jeú, com Jonadab, o filho de Recabe, entraram na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora e disse: se algum dos homens que eu trouxe a vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele. E sucedeu, tão logo ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: entrai e matai-os, não deixeis nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada, e a guarda e os capitães os lançaram fora, e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal e as queimaram, e eles derrubaram a imagem de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela uma casa de dejetos até este dia. Assim, Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito a casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração, os teus filhos da quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, Jeú não atentou em andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração, porquanto não se apartou de todos dos pecados de Jeroboão, o qual fez pecar Israel. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir Israel, e Azael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste a toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, Gileade e Bassã. Ora, o restante dos atos de Jeú e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E o tempo em que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foi de 28 anos.